Começamos agora a segunda rodada de entrevista e agora com o candidato Glacial de Souza. Nós estamos fazendo a entrevista pela TV CDL. Você vai a partir de quarta-feira, todas as entrevistas estarão disponíveis, né? Você vai ter uma entrevista com o candidato que mais cedo foi o Breno Lucas, agora com o candidato Glacial, amanhã com o candidato Márcio Belém, na terça-feira à tarde, o candidato Antônio Cabaça. Essa entrevista da TV CDL era para que possamos esclarecer, falar sobre desenvolvimento econômico, uma das pautas que tem que ser colocado para o futuro da nossa cidade. Candidato, boa tarde, mas os ouvintes e os telespectadores, né, vão realmente assistir isso a qualquer momento, que vai ser no canal no YouTube nosso. Candidato, nós vamos fazer algumas perguntas aqui. Nós pedimos que o senhor fosse assim, bem sucinto, para que nós possamos render a entrevista e pautar. Nós pegamos o plano de governo do senhor, que está aqui junto com a gente, pegamos orçamento da prefeitura, pegamos orçamento dos últimos anos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pegamos o plano de governo, pegamos o orçamento também municipal e algumas ações que foram feitas porque o senhor é candidato à reeleição, né? Então a gente pega para poder ter como uma base. E começando a série de perguntas, candidato, eu tenho a primeira pergunta. Candidato, hoje temos um grave problema no transporte municipal, nas linhas que ligam bairro a centro e centro a bairro ou bairro a bairro. Em 2013 foi feito um levantamento onde se mostrou ser um dos fatores que dificulta o desenvolvimento econômico, pois o morador que tem ônibus para Betim, Contagem, Belo Horizonte, eles compram naquela cidade, por dificuldade de vir ao centro. E essa questão de ônibus é uma questão assim, problemática, primeiro com a qualidade e segundo que o morador, às vezes, de Melo Viana não conhece o Centro Esmeraldas e o morador do centro não conhece Melo Viana, por essa dificuldade de transporte público. Como o senhor vai fazer, sendo reeleito, para sanar esse problema, esse grave problema que o município enfrenta? Daniel, primeiro eu quero parabenizar a iniciativa da CDL, te cumprimentar pelo trabalho que você vem fazendo, cumprimentar a todos que vão assistir esse programa e certamente contribuirá para a formação das convicções de cada um dos eleitores na nossa cidade. O primeiro tema que você aborda é um tema muito relevante, que é a mobilidade urbana, e outras oportunidades nós já conversamos um pouco sobre isso. O transporte coletivo, bairro a bairro e bairro centro. Nós temos uma cidade, como todos sabem, que tem uma extensão territorial relevante, a segunda maior na região metropolitana, e nesses 943 quilômetros quadrados, aproximadamente, de Esmeraldas, nós temos esse grave desafio, que é a locomoção. É fazer chegar até o comércio, transportar a pessoa até o centro, ao mercado municipal, ao comércio local e também à empresa onde ele trabalha. Pois bem, nesse período eleitoral, muito se fala o que tem que ser feito. Os candidatos apontam, tem que se fazer isso, tem que se fazer aquilo. E a pergunta, na verdade, é como fazer isso? E quando fazer isso? Nós fizemos um projeto, um estudo junto com o governo do estado, agora, sobre mobilidade urbana. E nós enfrentamos o maior processo de transformação da região metropolitana nos últimos anos. Nesses 3 anos e meio, Daniel, e é bom que todos os telespectadores saibam disso, nós trabalhamos muito, nosso plano diretor, que trabalha em conjunto com o plano diretor estadual e que é levado ao governo do estado para um plano de mobilidade urbana. O secretário Murilo Valadares, atual secretário responsável pela pasta, fez um trabalho conosco, com todos os prefeitos da Grandel. E na associação foi discutido exatamente isso. E foi feito um estudo de Esmeraldas. Esmeraldas passou a ser um corredor metropolitano importante para o transporte público. Então existe um estudo já consolidado em relação a Esmeraldas, com o número de passageiros, junto com as empresas que atendem, trazendo a viabilidade, valor de passagem, porque não adianta você ter um transporte e não ter uma passagem acessível para que o usuário venha e seja lucrativo para ele vir e comprar no comércio. E esse plano foi nos apresentado agora nos últimos meses
E nós queremos falar um pouco mais ao longo da entrevista, sem estender a nossa resposta. Candidato, Esmeraldas é considerada uma cidade turística e chega a receber de 5 a 8 mil visitantes em período de festa, como Carnaval é um delas, né? Sabemos que tem vários pontos turísticos, como Casarão, Cristo lá no Morro e outros por aí. Sabemos que esses pontos não recebem sua devida importância para fomentar o turismo de qualidade. No seu governo, ou no seu novo mandato, que o senhor já é prefeito, quais serão as ações para fomentar o turismo, porque através dele vai gerar emprego e renda. E Esmeraldas perde muito com isso, porque além de não tem sinalização, o município não tem um ponto, não tem uma camisa que fala assim, eu visitei Esmeraldas. Esmeraldas é uma pedra preciosa. Mas o mandato do senhor, o que o senhor faria para poder fomentar essa questão do turismo? Daniel e todos os telespectadores, nós tivemos no nosso mandato, nesses 3 anos e meio, onde nós fizemos as bases e solidificamos o início desse processo de transformação na cidade, nós fizemos alguns investimentos. Um deles foi exatamente no Casarão Santo Antônio, em parceria com os conselhos de cultura, em parceria com o Departamento de Cultura, em parceria com os órgãos de cultura do Estado e até o governo federal, com a Maria do Carmo, inclusive, que é uma das proprietárias. Nós lançamos aqui no Espaço Mel e começamos a restauração do casarão. A primeira coisa que a gente tem que ter é uma política de valorização do nosso patrimônio histórico e cultural. Segundo, nós abrimos ao público o nosso mercado municipal. Levamos para lá aquelas pessoas que faziam a feira aqui na praça. Nós estamos fomentando o comércio local e o turismo, e nós fazemos parte do circuito Trilha dos Bandeirantes, nós estamos também divulgando mais em jornais, revistas, no nosso site oficial da Prefeitura. Então, a nossa política é nesse sentido. E nós sabemos, nós temos consciência do valor histórico que a nossa cidade tem e do potencial cultural e também econômico, claro, né? E turístico, que precisa ser fomentado dia a dia para que o nosso comércio, as empresas, a valorização da nossa cidade. Está aí, exemplo, o nosso pão de queijo, na folha de bananeira, que precisa ser mais valorizado e foi patenteado, aliás, né? Está no processo de tombamento, inclusive. É importante para nós valorizarmos o que a gente tem de melhor e, entre aspas, colocar a nossa cidade na vitrine, para que as pessoas saiam da região metropolitana, de outros estados, de outros países, inclusive, e venham visitar Esmeraldas, que é essa pérola preciosa que precisa de brilhar um pouco mais. Candidato, o município tem a lei geral, que na época o senhor era até presidente da casa, recebeu naquela época, e foi um debate muito acalorado, que era uma corda de braço com a gestão do então prefeito Flávio, que queria apresentar um projeto, e que não era viável na época para os empresários Esmeraldas. Nós colocamos um projeto com uma parceria com o Sebrae e foi aprovado, 29 de dezembro de 2011. Mas até agora, nós avançamos muito pouco, porque só conseguimos até agora a sala do empreendedor. Nós não conseguimos ainda nem colocar o comitê gestor em funcionamento, que é uma peça fundamental da lei, e também, vamos dizer, respeitar a lei em sua totalidade, que a lei foi aprovada, sancionada, mas a grande dificuldade é um passo. Você aprova e depois coloca em prática. Se eu sendo reeleito, a gente teria condições de cumprir essa lei? Porque ela precisa ser realmente cumprida, porque é um dos passos para o desenvolvimento. É importante a gente dizer e ressaltar para todos, Daniel, é que tanto a prefeitura é importante em todo o processo de crescimento, a iniciativa privada é importante, as instituições, as associações são importantes para esse processo de geração de emprego, geração de renda para o município. E nós iniciamos um governo muito difícil. Nós recebemos a cidade com dívidas infindáveis. Nós enfrentamos um TAC no segundo ano de mandato, e no terceiro ano, de 2015 para cá, estamos enfrentando a maior crise dos últimos tempos no país, nos estados, e aqui não é diferente do município. Mesmo assim,
nós conseguimos alavancar, como você disse, alguns recursos, alguns instrumentos que realmente fomentam o comércio e que ajudam na distribuição de renda, que ajudam no fomento, no desenvolvimento econômico do município. Um deles foi a junta comercial, que foi para cá, depois a gente fala um pouco mais, a sala do empreendedor, a aprovação da lei geral. E qual que é o nosso compromisso? Tirando esses entraves que nós fomos passando ao longo do processo, inclusive com uma oposição muito forte na Câmara Municipal, eu não estou dizendo aqui que a oposição ela não é bem-vinda no processo democrático no país, mas a forma com que ela foi feita nos impediu muito. Alguns processos que poderiam demandar um tempo menor ficaram na Câmara por um longo período, uma longa discussão, né? E muitas vezes improdutiva. Eu penso que nós temos cada dia mais desburocratizar os processos, nós temos que levar com mais rapidez, com mais eficiência, esses modelos vencedores, como é o do Sebrae, como são, né, o sistema 5S, enfim, nós temos que fazer essas parcerias e fazer elas funcionarem o mais rápido possível na nossa cidade, porque nós somos uma cidade hoje que não pode ter tempo a perder. Daí o nosso processo, o nosso desafio da continuidade dos processos de desenvolvimento em Esmeraldas. Uma cidade que nunca teve reeleição, sempre vem interrompendo processos de crescimento, às vezes por vaidade, por interesse político, por jogo político. Entra o prefeito, faz uma parte, entra outro, não gosta, faz o seu modelo, e assim vai. A nossa proposta é dar continuidade, corrigindo os erros, e a gente tem que ter a humildade de reconhecer que muitos erros precisam ser corrigidos. Nós temos que ter a humildade de dizer nós não fizemos tudo aquilo que a gente esperava, mas a gente tem que ter a coragem que vai nos impulsionar também a fazer muito mais do que nós fizemos até agora. Candidato, a CDL recebe uma subvenção para fazer ações para o município, para que cumpra também a lei geral, né? Onde precisamos da sala do empreendedor, assessoria jurídica, contábil, conseguimos através dessa parceria colocar o posto do Junta Fácil, que é abertura, fechamento de empresa, onde o serviço era feito em Belo Horizonte, isso atrasava muito a questão de contabilidade. O governo do senhor, caso seja reeleito, o senhor vai continuar com essa parceria? Claro, e é um dos pilares de qualquer governo, é manter os convênios daquelas instituições que dão resultado, que dão fruto. Nós temos que também avaliar, fazer essa avaliação. Quais são as instituições, quais são as associações que se revelam produtivas, que se revelam frutíferas para o cidadão esmeraldense. Então nós temos que medir e fomentar aquelas que dão resultado, que dão frutos, que fazem bem à sociedade. A Prefeitura de Esmeraldas não tem dinheiro para jogar fora, não tem recurso para jogar para debaixo da terra. Nós vamos poder brincar com o recurso público em Esmeraldas. Em lugar nenhum, em especial em Esmeraldas, nossa cidade. Por isso, existe esse compromisso não só de manter esse convênio que nós iniciamos na nossa gestão com a CDL, mas de aumentar esse convênio à medida que os serviços forem fluindo em favor do cidadão, em favor do usuário. Uma vez que se ele for bem atendido aqui na CDL, se ele for bem atendido nos instrumentos, nas portas onde ele bate, é um cidadão a menos para ir lá nas portas da prefeitura, para enfrentar suas burocracias. E de maneira direta e indireta, gera renda, gera emprego, né? Acaba fomentando a economia municipal. Candidato, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi criada em 2009, a gestão do ex-prefeito Flávio. Fizemos um levantamento do orçamento dessa criação e já se gastou quase R$1 milhão só com salário. E já se passou por ela 8 secretários, contado da data da sua criação. Foi quase um secretário por ano, mas se você fizer a matemática, ela foi criada no finalzinho de 2009, então a dança das cadeiras foi bem maior.
O senhor acredita que uma pasta tão importante, ela consegue, com essa dança das cadeiras, implementar ações de longo prazo? Porque um secretário, agora, por exemplo, um secretário saiu. Então, alguma ação que ele começou não vai ser terminada porque saiu da pasta. O senhor acha que essa secretaria, ela tem que ser extinta? Ela tem que dar continuidade? Tem que ser um novo modelo? Como seria essa secretaria num novo mandato do senhor? Ou o senhor acharia que era melhor uma parceria com o terceiro setor, CDL e outras entidades, para que pudesse realmente alavancar e ações de longo prazo dessa continuidade? Cada pessoa pensa de um caso. Então, se cada secretário, você vê, 8 secretários em praticamente 8 anos, então é praticamente e 1 milhão gasto só com salário. Será que se esse 1 milhão fosse aplicado em ações, em vez de salário, não seria melhor? Porque, ou a representatividade da secretaria realmente gera esse fruto do gasto? Essa é a pergunta que eu faço para o senhor. Eu queria esclarecer bem, para quem está ouvindo, assistindo, Daniel, que na minha gestão, e eu posso responder pela gestão que me cabe, que eu sou responsável, que todos os secretários que passaram pela pasta, eles procuraram cumprir com fidelidade aquilo que eu passei a eles. Me lembro que logo no início, quando recebi essa secretaria, eu nomeei a secretária, Ivan na época, e nós abrimos o primeiro parque industrial lá na região do Novo Retiro, às margens da MG 808. E está dando fruto até hoje esse trabalho. Fruto do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos várias parcerias para a revitalização do nosso território industrial aqui de Esmeraldas, por exemplo. Nós trouxemos a Embrasil agora recentemente para a cidade. Nós fomentamos a magnesita. Nós fizemos agora recentemente uma campanha Compre Aqui e com vistas a valorizar o comércio local. Então, são muitas ações que eu entendo que na nossa gestão deram frutos, embora eu tenha feito a troca de secretários. O secretário que saiu recentemente, o Henrique Lucas, que tem uma experiência grande, inclusive é economista por formação, está fazendo doutorado, é mestre na área, né, vem da rede bancária, tem uma experiência longa, saiu agora em virtude das eleições. Ele é um dos coordenadores nossos das eleições. Pós-eleição, dependendo do resultado, nós vamos verificar se ele volta ou não, se nós vamos assumir um novo compromisso. Mas o fato é, eu entendo que a secretaria ela é de suma importância. Nós precisamos implementá-la. Gostaria até de que Esmeraldas, neste próximo mandato, tivesse uma secretaria mais robusta e que incluísse outras ferramentas dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por exemplo, nós temos uma área que é a área de ciência e tecnologia, né? Nós hoje não podemos pensar uma cidade se a gente não valorizar muito as novas tecnologias. Nós podemos pensar uma cidade em pleno desenvolvimento, sem novas tecnologias, em troca de tecnologias de empresas e até no próprio serviço público. Então, eu penso que nós temos que ter, para o próximo mandato, para a próxima gestão, uma implementação dessa secretaria, gastando pouco com ela, mas dando mais resultado do que ela dá hoje. Candidato, hoje o setor de tributação, que é a Secretaria da Fazenda, o setor de tributação, é o coração da prefeitura, que lá recebe os impostos. E nós temos um grave problema, contabilidade, o empresário, o cidadão que vai pagar seus impostos, né, sente ali um caos, uma dificuldade tremenda, e às vezes os funcionários do setor de fiscalização têm grande dificuldade para exercer a sua função. Se você sendo reeleito, né, lá tem um grave problema de sistema, problema de questão de funcionário. Então, assim, o senhor sendo reeleito, qual é a proposta do senhor para atacar esse problema no setor de tributação do município, que é o coração da prefeitura? Que onde recebe imposto é o coração de qualquer empresa, e a prefeitura é uma empresa. O
sendo reeleito, quais as ações do senhor lá para resolver esse problema? Que é uma das grandes reclamações do empresariado hoje. Eu tenho recebido alguns elogios do setor de tributação pelas melhorias que foram realizadas e algumas críticas em virtude daquilo que a gente pode fazer ainda. Alguns elogios porque nós reformamos o setor, nós modulamos, nós melhoramos o atendimento, nós referenciamos realmente o setor de tributação. E você tem razão quando você coloca, olha, a porta de entrada. Às vezes a gente recebe um contribuinte de Melo Viana, do Novo Retiro, de Santa Cecília, lá do Vale do Bom Jesus, de Andiroba, de Urucuia, dos interiores e aqui do próprio centro da cidade. E o tempo hoje é importante para nós. Então nós precisamos de compreender que a cidade cresceu, se desenvolveu, as empresas hoje elas estão se revitalizando, porque há que se passar esse período de crise. A esperança hoje de todos os empresários, e o do esmeraldense não é diferente, é que esse pós-período crise vem um período de bonança, um período de prosperidade na nossa cidade e no país. Então nós temos que preparar para receber melhor a cada dia o nosso contribuinte. O que nós queremos especificamente fazer, já que nós mudamos o sistema, nós estamos capacitando o pessoal, nós mudamos o setor físico, agora nós precisamos de desburocratizar os projetos. Havia um tempo atrás um problema onde processos se iniciavam numa secretaria. Por exemplo, teria que passar primeiro pela Secretaria de Obras, outro processo tinha que passar pela Secretaria de Fazenda ou de Planejamento, para depois descer na tributação. O que nós queremos fazer? Um protocolo geral na tributação. Com o protocolo e com a pessoa específica na tributação, ela já vai disparar os projetos, disparar os processos. E nós queremos fazer dando limite de tempo para resolver cada processo. Alvará, licença e outros tantos projetos e processos que tramitam. Pagamento de IPTU, que aliás nós disponibilizamos já no site da Prefeitura, pagamento online, a retirada de boletos online. Então, são essas tecnologias, essas ferramentas que nós temos que utilizar. Agora, nunca vamos perder o foco de acompanhar de perto o atendimento. O atendimento tem que ser com muita atenção, com muito carinho, e nós não podemos nunca deixar a pessoa voltar. Ela ir sem o problema dela ter sido resolvido. E isso nós não podemos fazer. Então, o compromisso nosso é de continuar esse processo de desburocratização, de melhoria, de eficiência no setor de tributação, que é realmente a porta de entrada de recursos do município. O senhor não acha que seria descentralizar, por exemplo, na regional de Melo Viana, Novo Retiro, Santa Cecília e também totalmente a prefeitura digital? Porque existem vários municípios no país hoje que você não precisa ir lá pedir alvará, você vai lá, tira a taxa pela internet, resolve tudo pela internet. E também um setor de fiscalização, que ele tem um setor hoje, mas ele precisa de mais apoio para as suas ações. Você acha que no segundo governo vai ter campo para isso? Olha, primeira coisa, é importante que todos saibam. Existia em Esmeraldas uma regional no bairro Melo Viana. Nós tínhamos uma porta de regional no bairro Novo Retiro. Eu fui o prefeito, nesse primeiro período, nós abrimos a regional de verdade no Novo Retiro. Segundo, eu abri a regional do Santa Cecília. E aos poucos nós estamos equipando e preparando, porque seria muito leviano a gente dizer, olha, já vamos mandar para lá, já tínhamos que ter feito. Uma regional que não tem um preparo, uma estrutura física,
ela não pode receber um sistema. Uma prefeitura que teve 1.034 funcionários demitidos por causa de respeito à lei, né, em virtude de um TAC, da gestão passada, e nós fizemos o maior concurso da história de Esmeralda, e a gente não tem servidor, então nós temos que tomar cuidado e ir implantando aos poucos. É um processo de continuidade. Aliás, o setor de fiscalização que funciona hoje são fiscais que passaram no concurso que nós fizemos. E agora, eu acabo de assinar, Daniel, um contrato com a empresa, uma fundação que fará o novo concurso da prefeitura, de maneira íntegra, com lisura, com transparência, um novo concurso, porque nós queremos exatamente dar uma dinâmica diferente aos setores na prefeitura municipal. Você citou bem, as regionais têm que estar preparadas para receber essa nova tecnologia, para estar perto do cidadão, a prefeitura online, a tributação online. Segundo, a fiscalização tem que funcionar melhor. E nós começamos nesse mandato, vamos continuar, inclusive com o novo concurso, e também dizer que nós estamos terminando, ainda no mês de setembro, nós terminaremos as correções do nosso novo Código Tributário. E nós enviaremos para a Câmara Municipal o nosso novo Código Tributário, que é uma ferramenta importante para que todos os usuários, contribuintes, possam manusear, possam ler, esclarecer suas dúvidas e ter com transparência tudo que envolve o nosso município. Candidato, qual será a participação da CDL e da Associação Comercial caso o senhor seja reeleito no novo governo? Qual será a participação do terceiro setor? Eu falo CDL, mas incluo o terceiro setor em geral, na gestão, na próxima gestão do senhor, caso o senhor seja reeleito. Nós iniciamos uma parceria que eu imagino seja uma parceria inédita no município. Até porque o modelo CDL que você vem implantando, como presidente, jovem, visionário, né, nos permitiu, ao longo desses 3 anos e meio, buscar algumas parcerias, como a gente já citou, a Fábrica Comercial, a Casa do Empreendedor, e com o próprio convênio que nós assinamos. Também tem outros instrumentos que nós fomos, aos poucos, abrindo a possibilidade de participação, né? E a associação comercial, ela foi vencedora do processo do cartão alimentação. Nós queremos aproximar, dada essa caminhada, e na vida tudo é degrau por degrau. Nós já caminhamos alguns degraus. O que eu espero é ter, no próximo mandato, uma participação muito mais próxima, subindo degrau a degrau, aumentando a nossa subvenção de acordo com os resultados, facilitando ao contribuinte essa interlocução, a abertura de empresas no município. Nós queremos também ouvir um pouco mais, com mais proximidade, para fazer as nossas campanhas de interação, de integração com os comerciantes. E nós não podemos perder nunca a nossa visão de saber, a nossa convicção de saber que ninguém faz nada sozinho. Na vida ninguém faz nada sozinho. E quem ouve mais erra menos. Nós continuaremos ouvindo muito a CDL, a Associação Comercial, chamando para sentar à mesa, para fazermos juntos as propostas, porque a interlocução principal da prefeitura com o comerciante é com a CDL, é com a associação. Nós temos que corrigir os erros do passado, os erros que são viciosos, né? Para que a gente tenha uma boa parceria daqui para frente. E, claro, ter uma participação muito próxima da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a CDL. Quando a Prefeitura consegue melhorar
o relacionamento com o comerciante, com a associação com a CDL, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Nós temos que parar com uma coisa em Esmeraldas. Nós temos que parar com a fofoca, com o disse-me-disse. Nós temos que parar com as brigas internas. Nós temos que saber que o período eleitoral, ele é próprio para a democracia, para as pessoas buscarem uma boa convicção de qual que é o melhor candidato, de quem que é o prefeito que eles querem para gerir a sua própria família, porque os recursos que nós pagamos vão ser geridos pelo próximo prefeito, não é? A saúde, a educação e o desenvolvimento econômico também da cidade. Por isso é que nós queremos, Daniel, com muita sensatez, com muita humildade, falando sempre a verdade, abrir as portas da prefeitura, porque a prefeitura não trabalha e não trabalhará sozinha nos próximos 4 anos. Candidato, essa é a penúltima pergunta. O plano de governo do senhor está com a gente aqui, nós fizemos uma análise do plano de governo do senhor, e esse plano de governo, ele fala de algumas ações. Por que não deu para fazer nesses 4 anos? Algumas ações que estão no plano de governo e que eu acho que seria até viável para ter sido feita. O que deu errado para não ser feito? Que o senhor quer mais um mandato para fazer. Por que deu errado? Que não fez nesses 4 anos, o senhor quer mais um mandato? Daniel e cada ouvinte, telespectador, dizer que a vida é um processo. Belo Horizonte reelegeu seus prefeitos, os últimos prefeitos. Belo Horizonte cresceu e desenvolveu. Betim é uma cidade modelo em arrecadação, em comércio, reelegeu vários prefeitos na sua história, desenvolveu. Contagem reelegeu os seus prefeitos e cresceu. Esmeraldas nunca reelegeu um prefeito. Nunca teve um processo de desenvolvimento. O que nós iniciamos foi um processo de construção e desenvolvimento da cidade. Então, não existe nada que eu possa te falar, olha, isso deu errado. Não, faz parte do processo de desenvolvimento. Existem coisas inovadoras aqui no nosso plano de governo. Existem coisas alguns pontos que vão ser de continuidade, eu tenho que colocar no plano de governo, porque eles estarão sendo trabalhados ao longo do próximo período. E também quero dizer que o nosso plano de governo não é estanque, ele não é fechado, não é enclausurado. Nós, para fins eleitorais, nós registramos o plano de governo, mas a lei nos faculta, nos permite apresentar as correções e os novos pontos. Por isso é que eu, mesmo depois de ter apresentado o plano de governo, eu tenho conversado com muitas pessoas, eu tenho ouvido muitas pessoas e quero ter mais ouvidos abertos para todas as instituições, para todas as associações, para continuar ampliando, melhorando o nosso plano de governo que hoje está registrado. O fato que eu queria deixar bem claro é que nada na vida também se consegue fazer uma transformação tão profunda como essa que nós estamos fazendo em Esmeraldas, com apenas 3 anos e meio. E, aliás, nós fizemos na gestão passada, na eleição passada, uma aliança muito ampla, onde as pessoas sabem, nós fizemos uma aliança, inclusive com o PSDB, com várias forças políticas na prefeitura. Hoje não. Eu sinto, Daniel, que hoje eu estou mais bem preparado, estou mais maduro, sou um homem, um prefeito melhor do que eu era, né? E também sinto que o nosso projeto, o nosso governo, as pessoas que estão hoje, estão mais maduras e que nós estamos mais preparados para um segundo mandato, para fazer tudo aquilo que nós iniciamos. Candidato, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, uma mensagem para o empresário de Esmeraldas, para o cidadão de Esmeraldas, porque é mais 4 anos, é o futuro da cidade, é a história da cidade que se escreve por mais 4 anos, né, e o povo às vezes não se atina para isso,
mas a prefeitura ela é o maior prepulsor para qualquer ação que a pessoa precisa. Saúde, cultura, lazer, turismo, deveria ser discutido como futebol, como religião, como tudo se discute. Acho que a política tem que ter seu caminho e quem foge dela, às vezes, fica à mercê de qualquer tipo de governo. Se eu mandar essa mensagem aqui, bem breve, para todos que estão nos assistindo pela TV CDL, esse canal de comunicação que nós colocamos para o comerciante, mas também que será se estender ao consumidor e ao cidadão esmeraldense. Queria só mandar essa mensagem para a gente encerrar essa entrevista. Obrigado, Daniel. Queria dar uma mensagem, então, para você, investidor, comerciante, construtor, produtor rural, você que é empresário, pequeno, grande, aqui na cidade de Esmeraldas. Não existe outro lugar em Minas Gerais tão próspero, tão abençoado e tão promissor como a nossa cidade. Esmeraldas é a cidade do presente e do futuro. Esmeraldas não é só a bola da vez, é a bola de sempre. Se você está investindo em Esmeraldas, saiba que você está investindo no lugar certo. Se você pretende investir, saiba que será muito bem-vindo na nossa cidade. Esmeraldas é a minha bandeira, Esmeraldas é a minha casa. Eu trabalhei muito durante esses 3 anos e meio, mas eu quero trabalhar muito mais para fomentar o nosso comércio, para ajudar, para ser um grande parceiro da CDL, da Associação Comercial. A nossa Secretaria de Desenvolvimento estará aberta a você, empresário, a você, comerciante. Queria te dizer também que outras empresas estão vindo, estão em processo de vir para a nossa cidade. E eu acredito muito na nossa cidade. Eu sonho, Daniel, com uma cidade próspera, que gera emprego, que gera renda, que dá oportunidade para os jovens da nossa cidade, porque nós temos mão de obra. Já formamos 80 jovens no Pronatec recentemente. Vamos formar muito mais, vamos capacitar a mão de obra para que todos tenham oportunidade. Venha para Esmeraldas, venha investir aqui e caso Deus permita que a gente seja reeleito, nós seremos o melhor parceiro. Eu serei o melhor parceiro de todos vocês, comerciantes, empresários, investidores e produtores do estado de Minas Gerais e do país. Esse é o candidato Glacialdo, número 13 do PT, candidato Glacialdo, que esteve com a gente nessa entrevista. Amanhã eu recebo o candidato Márcio Belém e o candidato Antônio Cavassa. Gente, é importante e fundamental que todos participem dessa entrevista, desse momento, que é um momento da TV CDL junto com você. Muito obrigado e que Deus abençoe.